Olá pessoal, estamos de volta aí para mais uma aula de matemática básica e o assunto da aula de hoje é unidades de pesos, medidas e tempo. Uma aula bastante fácil e que mais uma vez a gente vai precisar dos conhecimentos das aulas passadas, principalmente da regrinha de 3, tá bom? Para a gente entender aqui, né, gente, os cálculos eles são essenciais para a prática farmacêutica, né, tanto para o preparo ou para o fracionamento de algumas formulações para os pacientes, até mesmo para a determinação das quantidades de ingredientes, para adicionar as misturas intravenosas ou outras formulações manipuladas. Se a gente considerar o grande número de intervenções que um paciente ele está submetido durante uma internação em um hospital, a gente vai ver que existe uma alta possibilidade de, de ocorrência de erros. E não é só uma alta possibilidade, né? Os estudos já mostraram que existe uma alta taxa de erros. O COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem de vocês, ele diz que se vocês conhecerem e aplicarem adequadamente os fundamentos da aritmética e da matemática, vocês podem, e isso pode auxiliar o profissional de saúde na prevenção de erros relacionados ao preparo, à dosagem ou até mesmo à administração dos medicamentos. E para fornecer as doses corretas dos medicamentos aos pacientes, vocês têm que ter uma boa compreensão das unidades de medidas para os fármacos, da expressão, de expressões de quantidade e de concentrações que são utilizadas para medicamentos e para preparações. E além de conhecimento e habilidade para usar tais informações, né, ao executar os cálculos, porque a gente viu, não adianta só ver a regra 3 se vocês não souberem utilizar, né? Ela tem todos alguns macetes que nós vimos que você tem que fazer para fazer o bom uso da regra de 3. Na aula de hoje, o que a gente vai ver? Os principais conceitos de unidades e medidas utilizadas nos hospitais, tá bom? Nas clínicas, nas unidades básicas de saúde. Hoje a gente vai conhecer então as unidades e medidas mais importantes para resolver os cálculos de medicamentos e além disso eu vou mostrar para vocês como realizar algumas transformações de unidades. E eu falei unidade, medida, né? Mas o que são essas unidades, né? Eles são grandezas, essa definição científica de unidades e medidas é a seguinte, são grandezas que compõem o sistema métrico decimal. A gente sempre tem um valor na matemática e alguma coisa atrás dele. Essa alguma coisa a gente chama de unidade de medida. Por exemplo, 10 quilos. O quilo é a unidade de medida. A velocidade de um carro, 50 km por hora. Quilômetro por hora é a unidade de medida. Em tempo, 3 horas. Hora é a unidade de medida. Na enfermagem, as unidades de medida mais utilizadas são as de tempo, de volume e de massa, por conta da, das terapias que são feitas, né? Administrar de 4 em 4 horas, 50 ml de uma medicação, e por aí vai. Os exemplos são os mais diferentes, mas as unidades mais utilizadas na enfermagem são essas, gente: tempo, volume e massa. O sistema métrico decimal e de tempo utilizado nos hospitais tem as unidades básicas, o que? O metro, o litro, o grama e o segundo. Tudo isso de acordo com o conselho de vocês, né? E o metro é o que, gente? O metro, cuja abreviação dele, o sinal dele é a letrinha M, ele é uma unidade básica de quê? De comprimento. Então, quando você está trabalhando você vai medir um paciente, você vai utilizar o metro. Para volume, a unidade básica é o litro, cuja abreviação, o símbolo dele é o L. O grama, que todo mundo conhece, né, que é uma unidade básica de peso, e o segundo, que é a unidade básica de tempo. Mas é comum, né, na enfermagem utilizar essas medidas divididas por mil. Como assim, professor? Olha só, vocês devem ouvir bastante falar de ml. O que é o ml? Na realidade, o ml é quando você pega 1 litro e divide por mil. Então, dessa maneira, 1 litro corresponde a 1000 mililitros, ou seja, 1000 ml. A mesma coisa acontece com o grama, né?
Vocês já devem ter ouvido falar de miligramas. Esse mili que tem na frente do nome, gente, vem de mil. Mas de mil o quê? De dividido por mil, né? Então, 1 grama é o quê? É o equivalente a 1000 miligramas. E o tempo, né? A gente ouve comumente em hora, só que se você fizer a conversão de hora para minuto, vocês vão ver que, e todo mundo sabe disso, isso é bastante óbvio, que 1 hora equivale a 60 minutos. Assim como 1 minuto equivale a 60 segundos. Essas são continhas bem básicas, só que a gente tem que ter na ponta da língua, porque se a gente souber isso aqui de cabeça, vai evitar que a gente fique fazendo alguns cálculos desnecessários, né? Então você ganha tempo. E com o uso, isso aí vai ficar bem claro na mente de vocês, utilizando. Então, aqui é só um exemplo daquelas conversões que o professor falou, né? Que a gente acaba dividindo por mil, né? O grama para o miligrama. Olha o exemplo que eu já dei no slide passado. 1 grama é a mesma coisa que 1000 miligramas, mas e 0,8 gramas? 0,8 gramas, se a gente for passar para miligrama, é 800 miligramas. 0,5 gramas, 500 miligramas. E por aí vai. Da mesma maneira o litro, né, gente? De litro para ml. 2 litros equivalem a 2.000 ml. 0,6 litros, 600 ml. 0,15 litros, 150 ml. Ah, professor, mas eu não consigo fazer de cabeça. Não tem problema. É só fazer uma regrinha de 3. Como que eu faço uma regrinha de 3 aqui, gente? Vamos pegar aí, ó, o 3,2 litros. Você faria assim, ó, na regrinha de 3. 1 litro tem 1000 ml. 3,2 litros tem X. Faz o cruz credo e você acaba descobrindo que 3,2 litros teria 3.200 ml. Para quem tem dificuldade de fazer de cabeça, não tem problema. É só fazer a nossa regrinha de 3. A regra de 3 é o cálculo que vocês mais vão usar na vida de vocês, gente. Olha aqui agora algumas unidades de massa, né, gente? Massa, olha só, tonelada. Todo mundo já deve ter ouvido falar de tonelada, né? Mas eu não sei se está claro para todo mundo que 1 tonelada equivale a 1000 quilos. Tonelada a gente não usa no hospital, tá, gente? Mas quilo a gente usa, né? Você vai pesar um paciente, você põe o peso dele em quilo, né? Você não põe o peso nem em tonelada, da mesma maneira que você não põe nem em miligramas, você utiliza quilos. E 1 quilo a gente sabe que equivale a 1000 gramas, assim como 1 grama equivale a 1000 microgramas, e 1 miligrama, olha só uma outra unidade aqui que talvez você não tenha ouvido falar, a micrograma. 1 miligrama equivale a 1000 microgramas. Microgramas até pode aparecer, mas é bem mais difícil, tá? Mas isso aqui é tudo o quê? São as unidades sendo divididas por 1000, olha só. 1 tonelada dividida por 1000, 1000 quilos. 1 quilo dividido por 1000, 1000 gramas. 1 grama dividido por 1000, 1000 miligramas. 1 miligrama dividido por 1000, 1000 microgramas, tá? E essas então são as unidades. Na saúde é isso, gente. Na saúde a gente não usa tonelada. É quilo, grama, miligrama e micrograma. Micrograma é uma unidade bem pequenininha. E tempo, professor? Tempo é o seguinte, como que foi calculado o tempo, né? Os pesquisadores viram assim que um dia equivale a 186.400 segundos. Isso é o tempo de segundos que tem num dia. Isso porque a unidade internacional de tempo é o segundo. Ah, mas professor, a gente não usa segundo, né, no hospital. Realmente, de fato, não usa, gente. O que a gente usa é o que? É a hora e o minuto. Então, o que é importante para vocês saberem sobre unidades de tempo? A respeito de unidades de tempo, o importante é saber que é o seguinte, que 1 hora equivale a 60 minutos e que 1 minuto equivale a 60 segundos. Ah, professor, mas eu não consigo decorar isso, eu não consigo fazer. Usa a regrinha de 3. Calcula aí, quantos segundos tem em 1 hora? Como que vocês fariam para calcular isso? Dá para você fazer 2 regrinhas de 3 aqui, gente, bem rapidamente. A primeira regrinha de 3 é a seguinte,
1 minuto tem 60 segundos. 60 minutos tem quantos segundos? Você faz esse cálculo. Aí você vai saber quantos segundos tem em 1 hora. Aí você faz o seguinte: 1 hora, ao invés de você pôr 60 minutos, você põe aquele tempo em segundos que você calculou na primeira regrinha de 3 que a gente fez. Dá tantos segundos. 3 horas, X. E faz o cruz-credo ali, a multiplicação cruzada, e você descobre quantos segundos tem em 1 hora. Sempre, gente. Regrinha de 3 é fundamental para a prática profissional de vocês. Aí o professor vai passar um exercício aqui para vocês. Olha só esse exercício aqui. Foi prescrito uma solução de manitol 20% em 500 ml endovenoso em 4 horas. Quantas microgotas irão infundir por minuto? Aqui vai ser necessário a gente puxar um conhecimento lá da primeira aula, que é o conceito de gota e microgota. O professor falou na primeira aula que eu dei para vocês. Dei uma olhadinha lá, quantas gotas tem em 1 ml, quantas microgotas tem em 1 ml, e aí vocês conseguem calcular isso. O professor vai passar a resposta durante a nossa aula de hoje, tá bom? Então quem chegou por aqui dá um tempo, quem chegou até aqui dá um tempo, resolve esse exercício e aí continua a assistir a aula do professor. Mais um exercício. Furosemida 80 mg endovenoso em 200 ml de soro fisiológico a 0,9% para infundir em 40 minutos. Quantas gotas irão infundir por minuto? Mesma coisa. Aqui a gente tem que saber quantas gotas tem em 1 ml e ir fazendo as contas aí. A resposta também o professor vai passar ao longo da aula. Tentem resolver antes de prosseguir, tá bom? Mais um exercício para vocês praticarem. Meropenem, 1 grama endovenoso em 100 ml de soro fisiológico 0,9% para infundir em 50 minutos. Quantas microgotas irão infundir por minuto? Tá bom? Porque na hora de regular lá o teu material, você tem que saber quantas microgotas tem que cair. Você tem que contar. Então esses cálculos aqui é importante a gente conhecer. A respeito dos medicamentos, não se preocupem, vocês vão ver eles ao longo do curso, tá? O objetivo não é saber para que serve cada um desses medicamentos nesse momento. Vocês vão ter aula de farmacologia, onde vocês vão ver tudo isso aí. Aí a gente falou de unidade de medida, só que vocês devem ter ouvido falar de algumas outras unidades de medida. Olha só, o professor falou para vocês olharem na primeira aula, mas eu trouxe aqui, tá bom, gente? Ó, o conceito de gotas, né? Quantas gotas tem em 1 ml? Só dê uma procurada lá na microgota, tá bom? Vocês já devem ter ouvido falar assim, ó. Tomar de 8 em 8 horas uma colher de sopa. Tomar 4 vezes ao dia uma colherzinha de chá de tal medicamento. Na hora de preparar alguma coisa, colocar uma pitada. Gente, o que significa essas medidas? Elas são unidades de medida, mas a gente chama assim, ó. Isso a gente não chama o sistema internacional de medidas, a gente chama sistema caseiro, tá? Por quê? Porque ele não é tão exato quanto o que a gente utiliza no hospital. Os volumes eles não são tão precisos, eles são aproximados. O que é importante a gente conhecer aqui, ó? Principalmente, né, as gotas, né? Então, 20 gotas são equivalentes a 1 ml. Isso é importante saber. Uma colherzinha de café, olha só, uma colher de café é o equivalente a 3 ml. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Coloca 3 colherzinhas de café. A colher de chá, quando eles se referem a colher de chá, 5 ml. Colher de sobremesa, 10 ml. E a colher de sopa, que eu acho que é a mais utilizada, que tem aproximadamente 15 ml. Só lembrando, esses volumes não são tão precisos, mas ajudam no dia a dia. E aqui, para a gente encerrar a aula, duas informações importantes. Só lembrando da nossa regrinha de 3, gente. Aqui eu usei um exemplo aqui para você transformar a gota em ml ou ml em gota. Simples, só utilizar a regra de 3. Só que na hora de montar a regra de 3, lembre-se, a gente tem que ajeitar a nossa regrinha, a gente tem que colocar o quê?
unidade embaixo de unidade, grandeza embaixo de grandeza. Se você estiver utilizando gota, gota embaixo de gota, ml embaixo de ml, peso embaixo de peso e por aí vai, tá bom, gente? Isso aqui a gente viu lá na regrinha de 3 e é só para lembrar que é muito importante você formatar a tua regrinha de 3 antes de começar a sair fazendo conta para não ter perigo de você errar. E uma segunda observação importante é que a gente tem algumas medidas que a gente utiliza aqui no Brasil que não são utilizadas em outras partes do mundo e vice-versa. Tem algumas medidas que eles utilizam lá fora que não são utilizadas aqui dentro. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem medicamento que 1 ml equivale a 10, 15 ou 20 gotas. Isso aí vai variar de acordo com o fabricante do gotejador lá que você está usando. Aqui não, aqui para nós 1 ml vai ser sempre tantas gotas aí que a gente viu ao longo da aula, tá? Que eu não vou falar porque para vocês tem que decorar isso aí. E existem algumas regrinhas, algumas medicações que fogem a essa regra, tá, gente? Isso aqui é importante, por exemplo, durante um concurso. Se você pegar o Tramal, Tramal ou Tramadol, que é o genérico do Tramal, é o princípio ativo, né, do Tramal, o Tramal ou Tramadol, 1 ml vai ter 40 gotas, mas esta é uma exceção. Por que o professor trouxe aqui? Talvez vocês podem encontrar um dia isso numa prova de concurso. E aí isso aqui tem bem cara de pegadinha. E a última questãozinha aqui para vocês praticarem, tá, gente? Que o professor também vai dar a resolução em vídeo, a mesma coisa o professor resolvendo na luzinha ao longo da aula de vocês. Um frasco de xarope tem 325 centímetros cúbicos ou 325 ml. O paciente tem que tomar 1 colher de sopa a cada 8 horas. Sendo assim, quantos dias durarão um frasco do xarope? Talvez vocês tenham aqui a minha dica, talvez vocês vão ter que fazer mais de uma regrinha de 3 para resolver esse probleminha aqui. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. E agora a gente começa a nossa parte de discussão. O professor vai estar aí disponível para tirar dúvida, para ajudar vocês no que precisar. Força, permaneçam aí firmes, que se Deus quiser, já já a gente está de volta na sala de aula. E olha só, tá acabando o bimestre já, gente. Já já vocês vão ter que fazer algum tipo de avaliação e a quem vencer, a quem terminar, já vai ter vencido o primeiro semestre do curso de vocês. Quem parou pelo meio do caminho, quem trancar, eu acho que não dá para trancar, né? Tem que terminar o semestre para trancar. Mas quem parou pelo meio do caminho vai se formar 6 meses depois de vocês. Então, como eu sempre digo, meus parabéns para quem está aqui até agora, porque tem que ter muita força de vontade. Beleza? Um grande abraço, até a nossa próxima aula.